Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos à nossa segunda videoaula, mas antes de começarmos eu quero saber quem de vocês se inscreveu no canal, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e após assistir o vídeo, deixe o like, ativem o sininho para que vocês já possam receber a notificação assim que a próxima aula for postada, tá bom? E agora, para começar, nós vamos ficar com o nosso objeto de conhecimento de hoje. The ball. Alex, the hook pass, good hands by LeBron. Look at this feed to Howard. Another great Showtime feed from James to Dwight. Looked like a guy more like Magic Johnson, and you see it more and more where he's making these, if you will, Showtime kind of plays, and his teammates are able to get. Vamos estudar esportes de invasão e o nosso tema hoje é basquetebol. Antes de falarmos especificamente sobre o basquetebol, que também chamamos de basquete, nós vamos compreender primeiro o que são esportes de invasão. Os esportes de invasão têm por característica fazer circular a bola, avançar em direção à quadra do adversário e finalizar por meio de gol, arremesso, cestas. Nesse sentido, você pode perceber que o futebol, o futsal, o handball e o basquete são esportes de invasão. E muitos outros também. O esporte pode ajudar a compreender melhor o mundo. E o basquete é uma modalidade que pode nos ajudar a refletir um pouco mais essa relação entre esporte, cultura, questões sociais e econômicas. Vamos relembrar algumas características desse esporte. O basquete surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX. Tudo começou com o arremesso de uma bola numa cesta de pêssegos. O esporte evoluiu e hoje é um dos mais populares do planeta, praticado por 400 milhões de pessoas no mundo. Está nos Jogos Olímpicos há 80 anos. Neste vídeo, você vai aprender as regras básicas do basquete. O basquete é praticado em uma quadra retangular de 22 a 28 metros de comprimento por 13 a 15 metros de largura. Ao fundo de cada lado da quadra há uma cesta de 45 centímetros de diâmetro presa a uma tabela a 3 metros e 5 centímetros do solo. Duas equipes de 5 jogadores competem durante 4 quartos de 10 minutos. Um intervalo de 15 minutos é feito após os 2 primeiros quartos. O objetivo do jogo é acertar a bola dentro da cesta da equipe adversária para fazer o maior número de pontos possível. Uma cesta vale 2 pontos, mas ela vale 3 pontos se for feita do lado de fora da linha que fica a 6 metros e 75 centímetros da tabela, a linha de 3 pontos. Ganha o jogo a equipe que fizer mais pontos ao fim do tempo regular da partida. Em caso de empate, as equipes jogam 2 prorrogações de 5 minutos até que algum time vença. Para avançar em quadra, os jogadores têm de bater a bola ou fazer passes, utilizando, para isso, apenas as mãos. No ataque, os jogadores estão sujeitos a infrações que, caso sejam cometidas, podem resultar em punição. A posse de bola passa ao time adversário. Para saber mais sobre isso, veja o vídeo Infrações. Em caso de contato físico ilegal que resulte em falta, os jogadores também podem ser punidos. Para evitá-las, veja o vídeo Faltas. Se marcadas, as faltas dão direito a 1 ou 2 lances livres ao adversário. O lance livre é um arremesso feito de uma linha marcada ao fundo do garrafão. Cada arremesso ou chute convertido vale 1 ponto. O garrafão ou área restritiva é a área retangular demarcada abaixo de cada tabela. O técnico pode fazer troca de jogadores a cada pausa da partida, sem limite de substituições. Agora você conhece as regras básicas do basquete. Bom, vocês relembraram as regras? Fique agora com os movimentos do basquetebol, os fundamentos desse esporte. Drible.
Neste vídeo, você vai aprender os fundamentos básicos do drible no basquete. Um jogador que tem a posse de bola só pode se locomover em quadra driblando, isto é, batendo a bola. Lembre-se desses 3 pontos para driblar. Posicione seu corpo corretamente, domine a bola e drible baixo. Recepção. Neste vídeo, você vai aprender a receber um passe feito por um companheiro de equipe. A técnica de recepção de passe é tão importante quanto o passe em si, para que um ataque seja bem sucedido. Para receber um passe, siga essas 3 etapas. Posicione suas mãos, mova-se em direção à bola e receba o passe virado para a cesta. Passes. Neste vídeo, você vai aprender a fazer um passe direto ou passe de peito e o passe picado com 2 mãos. Estes passes são utilizados na maior parte das situações de jogo. Para um bom passe, siga essas etapas: a pegada e o lançamento da bola. Durante o jogo, você precisa dar passes rápidos e retilíneos para evitar interceptações. Para um passe picado, utilize a mesma técnica e mude apenas a direção do lançamento. Faça a bola quicar no chão antes que seu parceiro a receba. Neste vídeo, você vai aprender a fazer um passe de ombro. Este é um passe longo feito com uma mão. Ele geralmente é usado em contra-ataques para que a bola chegue rapidamente ao campo de ataque. Lembre-se dessas etapas para um bom passe de ombro. Leve a bola para trás e lance a bola jogando o corpo à frente. Neste vídeo, você vai aprender a fazer um passe com uma mão. Este passe é frequentemente utilizado quando o marcador está muito próximo ou quando não há tempo suficiente para dominar a bola e fazer um passe. Lembre-se dessas etapas para um bom passe: a posição depois do drible e o lançamento da bola. Arremessos. Neste vídeo, você vai aprender a fazer um arremesso com salto. Este arremesso te dá mais espaço em frente ao marcador. Lembre-se dessas 2 etapas para fazer um arremesso com salto corretamente: equilíbrio e coordenação da extensão do lançamento. Neste vídeo, você vai aprender a fazer um gancho, isto é, um arremesso muito mais vertical que o comum. Esta técnica é muito útil para evitar a marcação de jogadores de dentro do garrafão, porque ela aumenta a distância entre a bola e o oponente. Lembre-se dessas 2 etapas para fazer um gancho corretamente: posicionamento e arremesso. Neste vídeo, você vai aprender a fazer uma bandeja. Esse tipo de arremesso é muito comum durante o jogo, porque ele é feito muito ao próximo do aro da cesta. Lembre-se dessas 2 etapas para fazer uma bandeja corretamente: salte e solte a bola. Primeiramente, salte. Neste vídeo, você vai aprender a cobrar um lance livre. O lance livre é o único arremesso do basquete cujas circunstâncias e distâncias são sempre as mesmas, então você pode praticá-lo até que os movimentos sejam quase naturais. Lembre-se dessas 3 etapas para cobrar um lance livre corretamente: posicionamento, preparação e arremesso. Rebotes. Neste vídeo, você vai aprender a pegar um rebote ofensivo. Esta técnica é fundamental para ter uma segunda chance em um ataque. Lembre-se dessas 3 etapas para pegar um rebote ofensivo: posicionamento, antecipação e saída com a bola. Neste vídeo, você vai aprender a pegar um rebote defensivo, isto é, recuperar uma bola arremessada por um adversário. Essa técnica é fundamental para se dar bem numa partida. Lembre-se dessas 3 etapas para pegar um rebote defensivo: dê um corta-luz atrasado, salte em direção à bola e saia jogando. Para um bom andamento do jogo, é importante, além de conhecer os fundamentos e as regras básicas, você conhecer a posição dos jogadores e a função que cada um deve desempenhar na quadra. Neste vídeo, você vai aprender mais sobre as diferentes posições em um jogo de basquete. Em função do biotipo e das capacidades, cada jogador tem um papel determinado na organização ofensiva e defensiva da equipe. O basquete é um esporte coletivo com 5 jogadores e 5 posições por equipe. Podemos agrupá-los em 2 categorias:
jogadores do garrafão e jogadores do perímetro. Primeiramente, as posições do perímetro. O primeiro jogador nessa área é o armador. Ele leva a bola do campo defensivo para o campo ofensivo e também cabe a ele organizar o ataque. Em seguida, o ala armador. Esse jogador normalmente faz arremessos de longe, mas ele também pode entrar no garrafão para jogar. Por fim, o ala. Este jogador é versátil, geralmente mais alto que o armador e que o ala armador. Ele deve ter um bom arremesso à distância, mas também deve ser capaz de entrar no garrafão para disputar com jogadores mais fortes. Ele também pode ficar na proximidade da cesta, ou de costas para a tabela para receber a bola. Os jogadores do perímetro geralmente atacam atrás da linha de 3 pontos. Eles podem fazer arremessos, driblar em direção à cesta ou dar passes aos jogadores do garrafão. Agora, as posições do garrafão. O primeiro jogador nessa área é o ala pivô. Ele faz arremessos bem próximo à cesta ou na cabeça do garrafão, mas ele também pode dar chutes longe da tabela ou partir para o drible. Por fim, o pivô, o maior jogador da equipe. Ele geralmente joga de costas para a cesta, um posicionamento aplicado no ataque e na defesa. Ele também tem de estar atento ao rebote, isto é, a recuperação da bola caso a cesta não seja feita após um arremesso. Os jogadores do garrafão jogam perto da tabela, seja no fundo da quadra ou na cabeça do garrafão. Eles usam tamanho para defender a área e pegar rebotes. Dependendo das suas capacidades e tamanho, encontre a melhor posição para você. Lembre-se que não necessariamente é uma posição fixa. Muitos jogadores são polivalentes e podem atuar de várias maneiras em quadra. Agora é com você. O sistema de defesa, ele poderá ser individual, quando um jogador marca outro jogador, ou por zona, quando cada jogador é responsável por defender uma área da quadra específica. Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação individual, isto é, a tática de defesa em que cada jogador marca um jogador adversário. Existem 3 situações básicas para fazer a marcação individual corretamente: marcar o jogador com a bola, marcar um jogador sem a bola do lado fraco e marcar um jogador sem a bola do lado forte da quadra. Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação em zona, uma estratégia alternativa à marcação individual. Existem 3 pontos básicos para compreender a marcação em zona: os princípios, as vantagens e as desvantagens desse sistema. Primeiramente, os princípios da marcação em zona. Neste tipo de defesa, cada jogador é responsável por uma área da quadra. A equipe se move em função da bola. Assim que um passe é feito, um jogador sobe para a marcação e os companheiros de equipe ocupam o espaço que ficou. Cabe a cada jogador aplicar as técnicas de marcação individuais. Elas são explicadas nos vídeos Marcar o jogador com a bola, Marcar um jogador sem bola e Marcar o pivô. As zonas são definidas segundo o posicionamento inicial dos jogadores. Numa zona... Bem, relembramos questões básicas do basquetebol. Agora nós vamos analisar o basquete numa visão mais cultural, social, econômica e globalizada. Os Estados Unidos da América é considerado o berço do basquetebol e também o maior cenário desse esporte. Precisamos ter em mente que podemos dividir o basquete em NBA e FIBA. NBA é a Liga Nacional de Basquetebol Americana, que tem suas regras próprias, e o restante do mundo pratica o basquetebol da FIBA, Federação Internacional de Basquetebol. Inclusive, os campeonatos mundiais, Olimpíadas, todos seguem o regulamento, as regras da Federação Internacional de Basquete. O basquetebol é praticado em todo o mundo, mas com certeza o maior cenário desse esporte é nos Estados Unidos. A divulgação dele nesse país é comparada com a divulgação do nosso futebol aqui. É uma paixão nacional. Afinal de contas, quem nunca viu nos filmes norte-americanos alguma pessoa batendo uma bola de basquete e arremessando em uma cesta em qualquer lugar que seja? Ou até mesmo, quem nunca ouviu falar em NBA? Um aspecto que merece a nossa atenção é a contratação de jogadores de outros países para participarem das competições
nas ligas norte-americanas de basquetebol. Podemos relacionar esse fato com a globalização, cuja tendência é estreitar as fronteiras, tanto sociais como culturais e econômicas. Alguns brasileiros já brilharam na Liga Norte-Americana. Hoje estamos representados por Didi. O ala Didi, de apenas 19 anos, foi escolhido pelo New Orleans Pelicans como 35º jogador do draft. O primeiro jogador brasileiro a ser recrutado pela NBA foi Marquinhos Abdala, em 1976. Outro destaque brasileiro é Anderson Varejão, que em 2017 tornou-se o terceiro jogador brasileiro a sagrar-se campeão na NBA pelos Warriors. Em 2014, Thiago Splitter tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar um título da NBA. E como falar em basquete sem falar no nosso mão santa Oscar Schmidt? É considerado o maior jogador brasileiro e um dos maiores do mundo em todos os tempos, mesmo sem ter atuado na NBA. Detentor de vários recordes, incluindo o maior pontuador de todos os tempos, com 49.737 pontos. Jogador de basquete com mais participantes em Olimpíadas, 5. Mais pontos nas Olimpíadas, com 1.093. Além destes e de vários outros recordes, Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama da FIBA e também para o Hall da Fama de Springfield. Além da qualidade técnica desses jogadores, a contratação de jogadores de outros países também tem uma relação com o marketing. Como assim, professora? Bom, quando o jogador de outro país é contratado para a NBA, com certeza nesse outro país ela terá mais destaque nos noticiários por esse jogador estar brilhando nas quadras americanas. Outra questão social que merece nosso destaque é a diferença que o esporte faz em relação ao gênero, ou seja, entre o esporte masculino e o esporte feminino. Tornou-se objetivo da sociedade que homens e mulheres tenham direitos iguais. Essa bandeira é levantada no mundo inteiro e em várias questões, várias situações, em vários âmbitos. E no esporte percebemos que ele continua muito sexista. E é uma luta muito grande para que a mulher conquiste o seu espaço em direitos iguais. Mas não percebemos que tem um movimento para que essa igualdade possa acontecer. Historicamente, enquanto a Liga Masculina teve a sua primeira temporada em 1946, a feminina teve a sua primeira temporada lançada em 1997, 51 anos depois. Assim como o futebol que chegou no Brasil no final do século XIX e que para as mulheres foi proibido de 1940 a 1979, o basquete para os Yankees também é um esporte de representatividade e que representa a masculinidade. Aqui no Brasil, quando nós falamos apenas futebol, já está implícito que é um esporte de alto rendimento e praticado por homens. Se eu quero falar do futebol das mulheres, eu tenho justamente que especificar isso. Seria futebol feminino. O mesmo acontece nos Estados Unidos com o basquetebol. Para eu falar que são os homens que praticam basquete, eu não preciso falar basquetebol masculino. Eu só basta falar basquetebol, que eu sei que é a liga masculina. Se eu quero especificar a liga feminina, eu tenho que falar basquetebol feminino. A diferença de gênero no basquetebol americano, e por que não dizer em qualquer modalidade esportiva, vai muito além dessa denominação, basquetebol e basquetebol feminino. Vamos abordar aqui algumas dessas diferenças. A primeira diferença é a divulgação na mídia. Você já ouviu falar em WNBA e NBA? Bem, WNBA é a Liga Feminina de Basquetebol Americana. Bom, só por aí você já consegue perceber a diferença gritante na divulgação entre os dois. E o salário dos atletas, será que tem diferença entre os homens e as mulheres? Bom, a WNBA não aceita divulgação do salário dos seus atletas. Mas conversa-se por aí que o melhor das jogadoras tira aproximadamente $107 mil.
Já na NBA, o pior dos jogadores do Oklahoma tira aproximadamente $200 mil. Não há como negar que homens e mulheres têm diferenças em suas estruturas físicas. Mas será que essa diferença faz com que os homens sejam melhores do que as mulheres tecnicamente? Esse fato já caiu por terra. Os scouts mostram que as mulheres têm tanta competência quanto os homens. 19-117. Curry, defender falls down, and that makes it 120-119. We are under 3 minutes here in the fourth quarter. That was just a fantastic jab step right there. Gathers it. Gotta go. Hartley, sweet move. High, the back move. Chance to cut the lead to 2. Rhea Hartley goes behind the back. Right here. Oh, Lucas took a fall, and Hartley went to the rim. That was a vicious. There to challenge the shot. And stayed off that rim. He was Hey, tempted. DiVincenzo tied up. Hornswoggled, befuddled. C.J. McCollum season. In January hit early, and that's about it. Very early, right. Yeah. Since then, it's been pretty silent. Latta buried it. 16 points for Ivory. Who is that masked woman? It is superhero Ivory Latta. 1 out of 2 from the free throw line. So it's a 6-point Houston lead. 2 minutes left to play in the first half. 2 minutes in the quarter. 2 minutes. There's the 2 blue jerseys out front. Now it's just Murray and Harden. Hyde's licking his chops. It's just, he fell down. Harden with a cold-blooded 3. Trying to take Curry off the dribble. Does, but can't finish. Vaughn with the rebound. Mystics and push. 2-on-2. Latta. Oh, no, she didn't. Oh, yes, she did. Ivory Latta. Well, I know Allen Iverson just retired and everything, but that was an AI move. Wow. Latta putting moves on in D.C. Mid-range shot, but draw. A lista de desigualdades entre homens e mulheres no esporte é enorme. E se fôssemos ficar falando aqui, falaríamos por dias e dias e dias. Bem, mas podemos perceber que os homens têm mais publicidade e, consequentemente, acabam ganhando mais. Vou deixar aqui algumas inquietações para vocês refletirem sobre essa questão de diferença de gênero. É só no basquete que essa diferença entre gênero acontece? Ou será que em outras modalidades também tem essa diferença? A diferença entre homens e mulheres no campo do trabalho, como por exemplo, contratação para cargos de liderança, salário para cargos iguais. E na política? Quantas mulheres você encontra no executivo e no legislativo? E aí, na sua casa, você encontra a diferença entre responsabilidades que são dos homens e das mulheres? Fica essas inquietações, então, para vocês refletirem. E, com certeza, o sexismo fará parte de outras temáticas em outros contextos sociais que iremos abordar. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula. Mas, antes de encerrarmos, fique com a avaliação e o registro da aula. Avaliação e registro da aula. Pesquisa. Pesquise e anote em seu caderno as diferenças entre as principais regras da NBA e da FIBA. Foi muito bom estar com vocês novamente. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e até a próxima aula, pessoal. Tchau!